Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos mergulhar num tema que toca muitos profissionais, acho eu, especialmente, na área do marketing. É sobre como construir uma carreira, não só de sucesso, mas também com um significado, e como fugir àquilo que a nossa fonte de hoje chama, de forma bastante direta, irrelevância profissional. Exatamente. E para isto vamos olhar para um artigo já com uns aninhos, é de 2006, mas que me parece ter ideias ainda muito atuais. É um excerto chamado 4 Ps para o profissional de marketing, do Edson Zogby. Uhum. A ideia básica é gira, acho eu. Ele pega naqueles 4 P's clássicos do marketing mix, não é? O preço, praça, produto, promoção. Sim, os de Kotler, que ele faz questão de referir. Precisamente. E ele faz uma analogia, diz que, ok, para além do marketing mix, o próprio profissional de marketing precisa de outros 4 P's pessoais, digamos assim, para ter sucesso. Exato. E é isso que vamos tentar fazer aqui, certo? Vamos desconstruir esses 4 Ps do profissional. O planeamento, o pragmatismo, as prioridades e a presença. Tentar perceber o que é que o Zogby queria realmente dizer com cada um e porque é que ele achava que eram, pronto, tão essenciais para a carreira. É importante notar, se calhar, que ele até menciona de passagem a outras coisas, tipo promoções por antiguidade ou por cunhas. Sem nepotismo, essas coisas. Isso. Mas o foco dele, e o nosso aqui, vai ser mesmo nas competências, naquilo que faz a diferença no desempenho real. Faz todo o sentido. Então, vamos lá começar a desembrulhar isto. O primeiro P, planeamento. Ele é muito claro quanto a isto, não é? Diz que não há como fazer bom marketing sem planear as suas ações. Ponto final. É. A afirmação é forte. Para ele, o planeamento não é uma opção. É a base de tudo. Ele fala da importância dos estudos estratégicos, da análise cuidadosa e de fazer escolhas que sejam, e cito, se possível, muito acima da média. Quer dizer, não basta ter ideias, é preciso saber para onde ir e porquê. E ele admite que dá trabalho. Diz que é trabalhoso, mas acho interessante ele dizer que, para quem está preparado, é complexo, não é caótico. Uhum. Sugere que há método, não é? Não é só andar a apagar fogos. Precisamente. E esse método, segundo ele, é um ciclo. Um ciclo contínuo de estudar sobre o tema e praticar, arriscar, corrigir e voltar aos estudos. Ou seja, não é aquele plano que se faz em janeiro e fica na gaveta. É mais uma mentalidade de aprender, fazer, ver o que correu bem ou mal, ajustar e aprender mais. É algo vivo. Isso obriga a pensar a longo prazo, não é? E a estar sempre a tentar antecipar o que vem a seguir. Ele diz mesmo, o profissional de marketing tem que se antecipar, sempre e indefinidamente. Sempre e É indefinidamente. quase uma condição para estar na área, segundo ele. E depois remata com aquela frase bastante forte. Se não gosta ou não quer fazer isso, mude de profissão. É provocadora, sem dúvida. Mas o que eu acho fascinante aqui é como este P do planeamento define a diferença entre ser reativo e ser proativo. Hum, Zogby diz que, a curto prazo, utilizamos as táticas advindas dos planos anteriores. Isto é importante. As ações do dia a dia, as táticas, não devem ser só improviso. Devem vir de uma estratégia pensada. uhum. O planeamento é o que te dá, pronto, um rumo intencional. E se pensarmos no marketing hoje, tão rápido, tão fragmentado, se calhar esta necessidade de um plano estratégico é ainda mais vital do que era em 2006. Concordo. Essa ligação entre a estratégia e a tática é chave. E pronto, se o planeamento dá o rumo, como é que se avança? É aí que entra o segundo P do Zogby, o pragmatismo. Ele diz que é fundamental para escolher e fazer andar seus planos e ideias. Sim, o pragmatismo aparece aqui como a ponte entre pensar e fazer. É a capacidade de transformar os planos em realidade, de tomar decisões. Como diz o texto, não é relutando que se faz marketing. Ficar a hesitar, o preso na análise, não serve. O pragmatismo é saber que caminho seguir, que posição tomar. E também saber lidar com os erros, que ele admite serem inevitáveis. O pragmatismo ajuda a corrigir a rota mais depressa, sem dramas. Exato. Não é não errar, é reconhecer o erro e ajustar, pragmaticamente. E há outro lado interessante nisto. Ele associa o pragmatismo a uma proteção contra as armadilhas da bajulação tradicional. Como assim?
Bem, no meio onde as aparências contam, ser pragmático, focado nos resultados, nos planos, pode ser uma defesa contra a politiquice ou contra quem só quer agradar sem substância. E isso liga-se bem a outra coisa que ele menciona, os orçamentos. Ele diz que o marketing pode ser o terceiro item de um negócio em volume de dinheiro. Ou que atrai todo o tipo de oportunistas, como ele diz. Exato. E aí a falta de pragmatismo pode ser um desastre. Pois pode, sem pragmatismo, arriscas-te a ceder a propostas que parecem ótimas, mas não funcionam, ou há pressões internas, externas, que não servem os objetivos do plano. E como ele avisa, sem essa firmeza pragmática, desperdiçamos o investimento da empresa. E não é só dinheiro, pois não. É tempo, é oportunidade perdida. E ele também fala de um pragmatismo mais interno. Marketing é daquelas áreas onde todos querem opinar, não é? Muitas vezes sem saberem bem do que falam. Como é que o pragmatismo ajuda nisto? Funciona quase como um filtro contra o achismo no dia-a-dia, como ele chama. Permite ao profissional manter o foco no que foi planeado, no que foi validado, em vez de andar a saltar de ideia em ideia só porque alguém deu uma opinião mais vocal. Uhum. Não é ignorar os outros, claro, mas é avaliar as sugestões à luz da estratégia. E se ligarmos isto ao panorama geral, pronto, o pragmatismo é o que mantém a estratégia com os pés na terra, na realidade da empresa, e faz as coisas acontecerem, eficazmente. Percebido. Então temos planeamento, o mapa, pragmatismo, o motor. Mas o marketing, como o Zogby ilustra bem, tem muitos detalhes. Ele dá exemplos que vão desde, sei lá, um brinde ou um uniforme de uma recepcionista numa feira, até à secundagem precisa de uma peça de televisão, o tempo exato do anúncio. É uma loucura de coisas. É verdade. Como gerir isto? É aí que vem o terceiro P, as prioridades. Exatamente. Gerir prioridades é apresentado como uma competência crítica para não nos afogarmos. O risco, como ele diz, é que, se não sabemos o que temos que resolver a cada momento, tudo parece para já urgente. E quando tudo é urgente, Nada é prioritário e instala-se o caos. e as consequências desse caos, ele avisa, são graves. Os erros custam caro para nós e para a empresa. Portanto, saber priorizar não é só ser eficiente, é também uma questão de responsabilidade financeira e de carreira. Sem dúvida. E as competências que ele menciona são muito práticas. Saber listar, calendarizar e agir sobre cada coisa é fundamental. Isto aponta para a necessidade de organização, de método, disciplina e de saber distinguir o que é mesmo importante versus o que só parece urgente, o que tem mais impacto estratégico versus o que é só ruído. As consequências de não dominar isto são, bem, ele descreve-as de forma dura. Diz que quem não sabe priorizar ficará nas mãos de outros, errará e tenderá ao desgaste. Uhum. E pior, pode começar a achar que o problema vem sempre dos outros e acaba por não perceber a realidade à sua volta. O aviso final é mesmo forte. É perigoso, pode ser vital para a sua carreira. É uma descrição, pronto, talvez um pouco dramática, mas muito realista em ambientes exigentes e não só no marketing, acho eu. A incapacidade de priorizar leva muitas vezes a burnout, a erros que podiam ser evitados, a uma sensação de perda de controlo. E isto levanta uma questão importante, não é? Sobre como a organização pessoal, a clareza sobre o que realmente importa, são essenciais para sobreviver e progredir. Não é só gerir tarefas, é gerir a nossa própria energia e foco. Concordo plenamente. A aplicação disto vai muito para além do marketing. Ok, temos então planeamento, pragmatismo, prioridades. Falta o quarto P, o último, mas que Zogby diz ser não menos importante. A presença. O que é que ele quer dizer com ter presença neste contexto? A definição que ele dá é interessante. Saber como se portar interna e externamente para ganhar o devido respeito. Não é ser arrogante, atenção. É ter uma postura sólida, credível, assertiva. E não ter essa presença, quais são as consequências? Ele parece dividir o impacto entre dentro e fora da empresa. Sim. Internamente, diz ele, o profissional sem presença sucumbirá aos argumentos financeiros ou ao achismo geral. Ou seja, não consegue defender os seus planos, as suas ideias, o seu orçamento. Falta-lhe capacidade
de influenciar. Persuadir. Uhum. Externamente, as consequências também são más. Não representará a sua marca ou empresa como deve ser, perderá oportunidades de negócio ou até gasta mais porque não consegue negociar bem. A metáfora dele é forte. Raposas são incansáveis diante de um carneirinho sem personalidade. Isso também toca na imagem que o profissional passa, não é? Ele critica a personalidade banal, moldada pelo consenso ou falso glamour da profissão. Parece um apelo a mais autenticidade, substância. Exatamente, e aqui é onde fica mesmo interessante. Como dizias, Zogby põe em contraste a busca por reconhecimento superficial. Ele dá o exemplo de ser emérito do clube de marketing local, com o desejo real de realizar. E para realizar, argumenta ele, é preciso ter presença. E isso implica, primeiro que tudo, respeitar e defender a marca ou a empresa que representa. Mas ele também fala em equilibrar isso com a inovação, certo? Diz, ousadia sim, porque a inovação faz parte do perfil de marketing. Como é que isto joga com a presença? O equilíbrio parece estar em ser ousado, ser inovador, mas com propósito, com substância. Sem teatagem inútil, volátil, como ele descreve, a presença não deve ser confundida com exibicionismo. Ele até avisa contra idiosincrasias ou leviandades em buscas de holofotes. Uhum. A presença genuína vem da competência, da clareza de propósito que vem lá do planeamento e da capacidade de comunicar e defender as ideias com convicção, que se liga ao pragmatismo e às prioridades. E pensando nos dias de hoje, com a importância da marca pessoal online e tudo isso, esta ideia de presença autêntica, com substância, ganha outra dimensão ainda, não acha? Sem dúvida. E a conclusão dele sobre a presença destaca o seu benefício mais estratégico. É dela que se extrai todo o relacionamento necessário para fazer o máximo com o mínimo de recursos. Ou seja, a presença não é só postura, é a chave para construir relações, influência, credibilidade. E é essa influência que te permite depois mobilizar pessoas, dinheiro, apoio, para fazer acontecer os planos. É um ciclo que se autoalimenta. Então, o que é que podemos retirar disto tudo? Olhando para estes 4 P's em conjunto, planeamento, pragmatismo, prioridades e presença. A ideia central parece ser que isto não são só hum, características vagas, são um conjunto de competências muito práticas, interligadas e que são essenciais para lidar com a complexidade do marketing. E como eu dizia logo no início, para evitar cair na tal irrelevância profissional. Exatamente. A mensagem que fica é que estas 4 qualidades formam uma espécie de espinha dorsal da competência profissional no marketing. Juntas, elas permitem lidar com a pressão por resultados, gerir recursos que são sempre limitados, navegar opiniões diversas e a necessidade constante de adaptação. E olha, pensando no mercado de trabalho atual, que é tão volátil, tão exigente, em tantas áreas, parece-me que estes princípios, planear com visão, agir com pragmatismo, focar no essencial e construir uma presença com influência, têm uma relevância que vai muito para além do marketing. E faz sentido a distinção que o Zogby faz, não é? Entre estas competências de desempenho e outras coisas mais circunstanciais, como a antiguidade ou as cunhas. O artigo, lembro-me, acabava com uma pergunta muito direta. Podemos adaptá-la um pouco para a nossa reflexão final, talvez. Fica a questão implícita no texto. Que hipóteses teria, naquele mercado de trabalho que ele descreve, um profissional de marketing que não mostrasse estas 4 qualidades de forma consistente? Seria sequer considerado para um cargo de responsabilidade? É uma pergunta poderosa para fechar, sim. E talvez um último pensamento, pegante nesse modelo dos 4 P's do profissional. Ele convida a uma autoavaliação interessante, não acha? Em qual destas áreas, planeamento estratégico, execução pragmática, gestão de prioridades ou a construção de uma presença autêntica e influente, sentimos que temos mais margem para crescer? Onde é que focar o nosso desenvolvimento pessoal poderia ter mais impacto na nossa carreira, na nossa capacidade de fazer a diferença, seja no marketing ou noutra área qualquer? Refletir sobre isto pode ser, pronto, um exercício valioso que tiramos desta análise.